E aí nós temos aqui uma atividade, né? Vamos relaxar um pouquinho pensando. Qual figura é diferente de todas as outras? Então nós temos aqui um exercício onde nós temos 5 figuras. E aí, analisando essas 5 figuras, a atividade requer que você verifique qual dessas figuras é diferente das demais. Vamos pensar aí com calma. Se você quiser, você pode reproduzir essas figuras aí em uma outra folha de papel. Vamos lá adiante. Então, pensando um pouquinho, aprendendo a pensar, né? Então, onde aprendemos a pensar? Uma fonte importante é a nossa escola tradicional, né? Então, através da educação, que faz parte do nosso processo aí de escolarização, que é a segunda fase do nosso processo de socialização, você aprende o que é certo e aprende o que é errado. E aprende muitas das coisas que usamos para conhecer o mundo em que vivemos. Né? Aprende onde buscar informações e a que tipo de ideias prestar atenção e como pensar sobre elas. Em resumo, a educação fornece muitas das respostas que usamos para que possamos compreender o mundo. E aí, por falar em educação, como você se saiu no exercício das 5 figuras, né? Então, se você apontou aqui a figura B, né, é a diferente de todas as outras em relação às demais, parabéns, você escolheu certo. A figura B é a única que só tem linhas retas. No entanto, pode ser que você escolheu a figura C, porque ela é a única assimétrica. Se for isso, C também, a resposta está certa. A figura A também pode ser defendida, pois é a única que não tem pontos de ruptura. Portanto, A também é a resposta certa? Sim, também é. E que tal a figura D, né? Só ela tem uma linha curva e uma linha reta. Portanto, a alternativa D também é a resposta certa. E a figura E? Ela é a única que parece um triângulo euclidiano. Também é a resposta certa. Em outras palavras, todas são certas. Irá depender do ponto de vista. Então, a nossa educação tradicional, ela objetiva ensinar às pessoas uma única resposta certa para as coisas, um único jeito de ser, né? Já a partir da escola novista e do construtivismo, nós temos aí a ideia de que algo é certo ou não de acordo do ponto de vista de quem vê ou de quem analisa a situação. Por isso a questão da resposta certa fica enraizada nas pessoas, né? Isso pode dar certo para alguns problemas de matemática, que só tem uma resposta, mas acontece que a vida não é bem assim, né? A vida tem vários caminhos e depende do que você está procurando. Mas se pensar que só existe uma resposta certa, com certeza vai parar de procurar outras e, portanto, só vai encontrar uma. E aí, o que isso tem a ver com a psicopedagogia, né? E quando falamos em avaliação de seres humanos, então qual é a resposta certa? Qual o jeito certo de ser? Qual o jeito certo de aprender? E qual o jeito certo de ensinar? Isso é muito questionável. O que deve ser considerado normal e o que é considerado patológico? Então, os limites entre um e outro são difíceis de serem estabelecidos, né? Então, o que é normal pode ser admitido considerando, por exemplo, a relação entre saúde e doença, né? Então, o parâmetro para que nós tenhamos considerada a saúde é a ausência de sintomas, né? Porém, na aprendizagem, os sintomas dependem de inúmeras variáveis, de inúmeras dimensões.
Como exemplo, nós temos aí a média estatística, né? Tudo que foge à média é patológico, é considerado patológico. Como exemplo, a estatura. Em questão daquilo que é considerado como normal, né? Como ideal, instaura um conceito de valores fora da realidade muitas vezes. O normal como processo dinâmico, né? É a capacidade na busca por um equilíbrio perdido, tomando-se o cuidado de não reduzir o conceito a uma aceitação e submissão a exigências ou um padrão socialmente aceito como uma verdade real. No contexto de opressão e repressão, então, generalizadas, é impossível determinar quem são os portadores de problemas de ajustamento e aprendizagem decorrentes de uma dinâmica pessoal ou interpessoal, segundo a Maria Helena Pato, né? Uma vez modificadas as condições de miséria e opressão, por exemplo, em que vive a maioria da população brasileira, né, se esses problemas continuarão a existir e em que proporção é uma questão sem resposta. Assim, não podemos negar a existência de distúrbios, porém, estes não chegam a 1% da população. É importante evitar os rótulos, né, apressados e procurar analisar os diferentes condicionantes. Então, na psicopedagogia, o primeiro passo é evitar os rótulos apressados, né? Então, o nosso trabalho no diagnóstico ele deve ser realizado de forma imparcial e sem contaminações. E aí nós vamos realizar o nosso trabalho tendo em mente diversos aspectos a serem investigados. É importante ao educador aprender a lidar com a diferença humana. Como diz Pardo, respeitar a diferença não pode significar deixar que o outro seja como eu sou ou deixar que o outro seja diferente de mim, tal como eu sou diferente do outro. Mas deixar que o outro seja como eu não sou, deixar que ele seja esse outro que não pode ser eu, que eu não possa ser, que não pode ser um outro, eu. Significa deixar que o outro seja diferente, deixar ser uma diferença que não seja em absoluto, diferença entre duas identidades, mas diferença da identidade, deixar ser uma outridade que não é outra, relativamente a mim, ou relativamente ao mesmo, mas que é absolutamente diferente, sem relação alguma com a identidade ou com a mesmidade. Então, aí o que nós queremos dizer? Nós somos parecidos, porém diferentes, Então, cada aluno, ele possui especificidades no seu desenvolvimento biológico e cognitivo. Então, nós trabalhamos com parâmetros? Sim, trabalhamos com parâmetros, mas deveremos também levar em consideração as especificidades, que é o que vai dar identidade para cada aluno, Então, a forma como a escola lida com os alunos e a forma como os adultos lidam com as crianças determinam suas identidades. A construção da identidade, ela está pautada em como aprendemos a compreender as nossas diferenças, Então, como uma diferença a ser valorizada, como algo ruim a ser negado, escondido, ou sendo considerado como uma patologia. Diferenças humanas não são dadas naturais, mas socialmente construídas. Exemplo, as diferenças de inteligência compreendidas em contextos urbanos e em contextos rurais. Então, eu trouxe para vocês um vídeo chamado Pensadores na Educação, no qual nós apresentamos a teoria de Howard Gardner e a teoria das inteligências múltiplas. Esse é um projeto do Instituto Claro.
Howard Gardner é um educador norte-americano, professor da Universidade de Harvard, e se notabilizou por escrever livros sobre as múltiplas inteligências, quebrando aquela ideia de que o ser humano tinha uma inteligência. E procurando mostrar que, como inteligência, é a capacidade de resolver dificuldades e a capacidade de criar obras na pintura, na música, no esporte, nas relações interpessoais. Daí, então, ele dizia, não temos uma, temos várias inteligências, temos diferentes inteligências. Ele tomou como referências 2 dados que comprovam isso. O primeiro é um dado sofisticado, mas existe um aparelho que é conhecido como ressonância magnética funcional. É um aparelho que, colocado numa pessoa, tal como um capacete, registra as ações cerebrais a partir dos desafios que lhe são feitos. Então, uma pessoa com esse aparelho, se alguém lhe perguntar quanto é 7 mais 4, e ele responde, aciona certas áreas do cérebro. Mas se a pergunta for entre a escolha de uma pintura sobre o céu, você escolheria o azul ou o vermelho? E ele disser azul, outras áreas são assinaladas. Então esse aparelho mostra que nós não temos uma, mas temos várias inteligências. E a outra forma de demonstrar as diferentes inteligências é quando nós analisamos as grandes realizações da história do homem. Antes de Gardner, se pensava na inteligência singular. O ser é inteligente. Só que não se notava que, por exemplo, um grande jogador de futebol é inteligente no trabalho que ele faz. Um grande pintor é inteligente na pintura que ele faz. Aquele jogador de futebol não é capaz de realizar aquela pintura. Aquele pintor não é capaz de fazer aquele drible. E chegou a eleger essas inteligências, a que ele deu o nome de inteligências múltiplas. Todas elas, em todas as pessoas, todas elas estimuláveis. A inteligência linguística é a inteligência que se expressa em falar e escrever. É a inteligência dos poetas, dos grandes escritores. A inteligência lógico-matemática é a inteligência dos grandes matemáticos, das pessoas que se projetaram em cálculos, que inventaram teoremas, que chegam a soluções extraordinárias. A inteligência espacial está muito ligada à capacidade de localização, de encontrar direções, de decifrar caminhos. A inteligência naturalista, que é a mais recente que apareceu, está ligada àquelas pessoas que têm uma capacidade de perceber a natureza de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais significativa, de interpretá-la, de perceber que naquela árvore há pouco mais do que um ser vivo. Então, se você fizer um exercício de desenvolver inteligências com crianças, digamos, na educação infantil, todos eles se desenvolverão em todas, mas aquele vai se destacar mais na pintura, aquele se destacará mais na matemática, aquele se destacará mais na influência verbal, aquele se destacará mais na capacidade de fazer amigos e se relacionar. São desenvolvidas com aquilo que se dá o nome de estímulos. Um estímulo para a inteligência é mais facilmente compreendido quando a gente compara com estímulos corporais. Então, por exemplo, se aqui na minha frente tiver uma barra de ferro e eu não consigo levantá-la com a minha mão direita, porque o peso é muito grande, se eu treinar, um dia
eu aumentarei a minha força física e talvez eu possa levantá-la. Isso que ocorre no plano físico, ocorre no plano mental. Através dos estímulos, você vai desenvolvendo cada uma, ou se preferir, aquelas inteligências que lhe são mais específicas. Existe uma afirmação nos estudos das inteligências que chama a janela da aprendizagem. A janela, por que usa a palavra janela? Porque é como se a mente humana fosse uma veneziana. E tem um momento que ela está escancarada. Então, quando a veneziana está inteiramente aberta, a luz do sol é maior. Então, a janela da aprendizagem, aquele momento em que o cérebro está mais ávido de aprender, ocorre geralmente por volta dos 6 aos 7, 8, 10 anos de idade. Daí porque a educação infantil, nos países mais desenvolvidos, é tudo. O livro de Gardner, com que ele entra pesadamente no assunto, aqui no Brasil recebeu o nome A Teoria das Inteligências Múltiplas, porque é quando ele começa a fazer essa abordagem essencial que dá a ele o nome que de uma certa forma ele tem. Então, eu sou autor de 2 livros que eu me atrevo a sugerir. Um deles, As Inteligências Múltiplas e Seus Estímulos. E um outro livro meu que eu sugeriria, isso depois dos livros de Gardner, seria um livro muito prático, Jogos para Estimulação das Múltiplas Inteligências. Porque não é uma descrição das inteligências apenas. É através de jogos, através de desafios, através de propostas, como estimular na sala de aula ou eventualmente no lar. Então, após a apresentação da ideia da teoria das múltiplas inteligências, qual o papel e a importância de uma avaliação psicopedagógica para a escola, né? Então, no atendimento psicopedagógico estarão em jogo os números condicionantes ou dimensões, né? Como eu já havia citado no início da aula. Os aspectos biológicos são pertinentes a serem analisados, os aspectos afetivos, que podem envolver o contexto familiar, o contexto escolar, assim como o contexto social, e os aspectos cognitivos, relacionados aos processos cognitivos referentes ao desenvolvimento intelectual em si do aluno. Então, como ele constrói o conhecimento no seu cognitivo, de que forma isso acontece. Então, problemas de aprendizagem nunca refere-se apenas a uma dessas dimensões, mas são provocados, instaurados ou mesmo potencializados pelos inúmeros condicionantes. A ação psicopedagógica, seja no consultório ou seja na instituição, ao considerar a diferença como algo próprio do ser humano, pode contribuir para a emancipação desse sujeito se lhe auxiliar a resgatar o prazer em aprender, em sentir-se capaz, ou pode corroborar com uma visão patologizante do sujeito, exercendo o papel político de exclusão, né? Eu disponibilizei uma cartilha, né, chamada de Cartilha da Inclusão. Essa cartilha ela foi obtida no site da Associação Brasileira de Psicopedagogia e ela contém várias orientações para que seja efetivada a inclusão do nosso aluno. Então, instrumentos de avaliação psicopedagógica, né? Então, para realizar o diagnóstico clínico, o psicopedagogo ele utiliza de diversos recursos, né? E esses recursos se constituem um importante instrumento de linguagem e acabam por revelar dados sobre a nossa vida, que muitas vezes são segredos
até para nós mesmos, né? Muitas vezes, no desenvolvimento do diagnóstico, são aplicados alguns testes que acabam por projetar dados do nosso subconsciente. Com base nesses dados, é elaborado o plano, então, de intervenção pedagógica. Os instrumentos de avaliação, eles poderão incluir diferentes modalidades de atividades, bem como alguns testes, né, que na maior parte das vezes aí são padronizados e utilizados de acordo com a habilitação profissional, como eu já disse lá no início da aula, bem como da composição da equipe multidisciplinar da clínica de educação. Em geral, realiza-se uma análise do material escolar, de questionários, de atividades matemáticas, como resolução de cálculos, problemas, exercícios de lógica, né, por meio de uma escrita livre e dirigida, visando avaliar a grafia, por exemplo, né, ou a qualidade da letra ou da caligrafia, a ortografia e a capacidade de produção textual. Na análise da leitura, nós vamos verificar a decodificação, a capacidade de codificação e decodificação e a compreensão, a interpretação e elaboração de desenhos. Na elaboração de desenhos, nós podemos avaliar as questões relacionadas à psicomotricidade, e o desenvolvimento de coordenação motora grossa e fina do aluno. Nós temos ainda os jogos de construção, jogos simbólicos e com regras, os testes, alguns testes psicomotrizes e as decorrentes interações grupais e algumas demais provas operatórias projetivas, entre outras. Aqui nós temos, ao finalizar essa aula introdutória, a apresentação de um sistema de avaliação em psicomotricidade. Então, nós temos aqui um sistema de avaliação psicomotora para ser aplicado aqui a uma determinada faixa etária, né, porque nós seguimos aí em conformidade à teoria de Piaget, né, que apresenta que o desenvolvimento humano ele é realizado de acordo com uma determinada faixa etária. Então, por isso nós temos aí a atividade elaborada de acordo com determinada faixa etária, né? Então, para o Piaget, uma criança ela vai ser capaz de acordo com uma determinada faixa etária. Então, aqui a primeira parte do desenho é acromático, que não possui cor, e um teste de uma figura humana acromático. Então, com essa avaliação aqui, com esse teste, nós podemos avaliar coletivamente ou de forma individual, né, e entrega-se à criança um lápis colocado no centro da carteira e uma folha em branco na posição vertical, na qual ela possa desenhar uma figura humana sem limite de tempo. E aí você vai consignar ou ordenar, né? Desenhe nessa folha, usando o lápis preto, uma figura humana. Faça da melhor maneira que puder. E o importante é elogiá-lo nessa hora, incentivando-o. Ao término do desenho, você deverá perguntar e anotar no papel à parte que tipo de figura a criança desenhou, homem ou mulher. Em seguida, no mesmo papel, solicitar que ele desenhe a figura oposta à do desenho homem ou mulher. Então, não levar em conta o valor estético do desenho, e sim o que esse desenho significa. A avaliação é feita por meio de pontos, né? Então, cada elemento encontrado, desenhado, dá o valor de um ponto. E o material vai ser esse aí, um lápis jumbo, sextavado, 2 folhas de sulfite, papel carbono. A indicação de alguns livros, no qual nós temos aí vários testes operatórios. E aí eu vou estar indicando posteriormente para consulta. Tem um excelente da Cimaia Sampaio, que possui vários testes.
uma segunda parte aí do desenho cromático, né? Nós temos aí a contagem de pontos e temos aí a consignação de um outro desenho. Um teste de imitação de gestos, né, com o objetivo de avaliar a noção de esquema e imagem corporal, identificar e imitar a noção da mão, capacidade de imitar gestos simples, mãos e dedos, a noção espacial, meio, abaixo, para cima, etc., é atenção e concentração. E aí nós temos então a forma de avaliação, a tabela de pontos e a avaliação geral. Então nós temos aqui diversos testes, esquema de uma atividade relacionada ao esquema de imagem corporal e as orientações para a consignação da conduta no primeiro e segundo momento. Lateralização, né? A dominância lateral é algo muito importante a ser investigado. Muitas vezes a dificuldade ou as dificuldades de aprendizagem estão eminentemente ligados às questões de lateralidade, né, que são negligenciadas pelo docente, muitas vezes de forma não intencional, e acabam ocasionando aí vários insucessos, né, na efetivação do processo educacional desse aluno. Equilibração, dominância de olho também é importante, dominância de pé, temos aí atividades relacionadas à caixa de texturas, sons, e aí aqui nós vamos verificar a capacidade de concentração, ficha síntese de testes, né? Então, nós temos aí uma ficha síntese de testes como modelo, onde nós temos aí as dominâncias, aquilo que foi realizado, o nível de dificuldade e outros detalhes. Então aqui, essa é uma história, né? Essa história você conhece, seu nome é, à esquerda de cada desenho tem um círculo, marque a ordem certa, recorte e cole no seu caderno. E aí eles vão trabalhar a sequenciação. Avaliação psicomotora, já citada. E outras atividades, tantas aí. Discriminação de cores secundárias e terciárias, discriminação de símbolos numéricos, discriminação visual, auditiva e outras aí. Então, é importante pensar que a concentração é uma habilidade essencial para praticamente qualquer atividade do ser humano, né? No entanto, muitas pessoas reclamam que não conseguem se concentrar, né, ou focar-se durante muito tempo em determinada tarefa, sem que seu pensamento seja desviado contra a vontade, né? Então, o que muitos não sabem, contudo, é que a capacidade de concentração ela pode ser exercitada. Então, nós podemos, enquanto professores, realizar atividades junto aos alunos para que eles exercitem ou estimulem a capacidade de concentração. Nas atividades ou exercícios ou nas sessões psicopedagógicas, né, já após realizado o processo de diagnóstico, nós podemos incluir nas sessões atividades de estimulação à concentração. Exercícios para melhorar a concentração, aqui tem algumas sugestões. Mas que vocês irão ter vistas de uma forma mais detalhada
e para e passo a partir do acesso ao arquivo desta aula em PDF. Então, finalizando essa aula, cabe a mim solicitar que você reflita qual o papel que você, enquanto psicopedagogo, pretende exercer no futuro, após esse curso, né? De emancipador ou reforçador de motivos de exclusão, corroborando com uma visão da criança como inadequada. Então pense sobre isso. Aqui nós temos algumas referências bibliográficas. E dessa forma chegamos ao fim da nossa aula.